Mano, ganado para Kishugin-san Nakosi-Kelsun, e você é meu convidado para viajar no mundo das ideias e tentar entender um pouco mais sobre o quanto não sabíamos o que é viver de verdade. O vídeo de hoje tem um clima mais leve. Ai, uma formiga na lente. Ainda tem uma formiga na lente. Sai da lente, cara! Para você que gosta de história pura e simples, o vídeo de hoje é teu. Eu vou falar sobre como foi a minha experiência de viajar pela primeira vez de avião e ir para o outro lado do mundo e como foi chegar aqui e subir Marma logo após ter chegado com jet lag. Foi uma loucura. Para começar, meu voo saiu de São Paulo, de Guarulhos, às 2 da manhã. Então eu deixei a minha casa por volta de umas 7 horas da noite. Eu não moro perto de Guarulhos, ficou umas 2 horas e pouco de Guarulhos. E aí a gente chegou no aeroporto, só que a gente entrou na entrada errada, que foi a entrada de arrival, de chegada de gente que tá pousando, né? E aí a gente teve que dar a volta no aeroporto, voltar e ir pra entrada de estacionamentos, que a gente estacionou e aí pegou o voo, fez o check-in, despediu da família e aí finalmente pegou o voo às 2 da manhã. E aí esse voo teve 13 horas até Doha, no Catar. A gente ficou parado no aeroporto do Catar por umas 9 horas, mais ou menos. Isso foi... A gente chegou lá às 10 da noite e o nosso voo era às 6, 7 da manhã. A gente ficou a noite inteira lá, deu uma descansada. Não deu muito para dormir, mas... Finalmente, depois de 8 horas ou 9 horas esperando, a gente pegou o voo de Doha, Manila. Esse voo teve 8 horas. Foi bem curto pra mim, porque eu sentei... No primeiro voo eu vim do lado da Naná. E aí no segundo eu vim separado na seção 2. Se você não sabe, um voo internacional normalmente tem 5 seções. É a primeira classe, que não é uma seção, né? A classe executiva. Aí tem 4 seções de classe econômica. Tem a seção 1, 2, 3 e 4. Isso de trás pra frente. A primeira é lá atrás e aí a seção 4 é a última. Eu tava na 3, não era na 2, era na 3. Era a segunda seção. E do meu lado tinha uma comissária de bordo. A famosa aeromoça que mudou o nome. Eu fiquei conversando a viagem inteira, basicamente, com ela. Por isso, não foi muito longa essa viagem pra mim. Não vi passar e eu já tava perto de Manila. Foi bem legal. E foi uma viagem durante o dia. Eu tava bem cansado, com muita vontade de dormir, porém não dormi. A gente chegou em Manila por volta de umas 9 da noite, não tenho certeza. E aí a gente encontrou alguns problemas logo que chegou em Manila. A minha mochila estava rasgada, com as roupas todas jogadas do lado de fora. Eu despachei, em vez de 2 malas, despachei 2 mochilas, porque eu achei que eu fosse carregar as mochilas para a montanha. Mas aí eu parei para pensar, depois de algum tempo aqui, e por que eu carregaria 3 mochilas? Não faz o menor sentido, ninguém consegue carregar 3 mochilas numa hike de 2 horas, 3 horas. Enfim, eu trouxe mochilas porque seria mais fácil. Se eu tivesse trago mala, acho que seria melhor ainda. Mas decisões na vida. A minha mochila chegou rasgada e isso foi um problema. Mais pra frente eu conto pra vocês sobre. A gente então tinha um voo às 5 da manhã. De Manila para Puerto Princesa. E aí esse voo chegava às 6h20, 6h30. A gente pegou esse voo e quando chegou aqui, tudo alegre, tudo feliz, a gente achou que ia então encontrar com a secretária do projeto, né? Então eu, com uma internet bem precária que tinha no aeroporto, consegui mandar uma mensagem no Messenger falando: a gente chegou no aeroporto, cadê você? Pobre alma inocente, se eu soubesse que aquela mensagem ia vir com uma resposta tão dolorosa, eu não teria nem mandado. Eu não sabia nada de Tagalog, nem as meninas sabiam nada de Tagalog. E a galera de Palauan, eu achava que elas falariam palauano. Eu também não sabia falar palauano na época, mas foi um pouco difícil, porque aqui eles falam basicamente só Tagalog e algumas pessoas falam inglês. E aí a gente chegou lá e eu sabia inglês bem, a Isabelle sabia um inglês ok, bom pra ok. A Letícia sabia um inglês mais ou menos e a Naná não sabia nada de inglês. Isso foi bem desafiador, porque a gente fez a viagem mais louca das nossas vidas. A resposta foi basicamente essa aqui, deixa eu ler. A minha mensagem foi a seguinte: bom dia, chegamos em Puerto, onde nos encontramos? E a resposta, como uma facada, veio assim: peguem uma van para Brooks Point e a gente se encontra em X. O nome acho que era Palenque, é um lugar aqui em Brooks Point.
Custa 375 pesos por pessoa. Não deixem ele enganar vocês. Não deixem eles enganarem vocês. A gente não tinha um mísero centavo de peso. Porque a gente não recebeu nenhum peso da Granny Mary, que recebeu a gente em Manila. Ela que fez o nosso traslado do Terminal 3 até o Terminal 1, que era o de Arrival International, pouso internacional, pro de voos nacionais, que é o 1. Ela não deu nada pra gente de dinheiro. Algumas das meninas tinham alguns dólares e eu tava com dinheiro em conta apenas. E isso era um grande problema porque a gente não tinha nenhum centavo de peso. Dólar aqui pode até valer muito, mas não na rua. Ele vale bastante dinheiro, vale 54 pesos. 370, então são, sei lá, 4, 5 dólares. Não sei se eu fiz essa conta certa, mas são por aí, 5 dólares. Foi bem difícil, assim, de a gente falar com o inglês precário, com a galera que entende inglês precariamente, fala pior ainda. E aí a gente pegou uma van para um shopping, depois dessa van a gente foi jogado em outra van, que levou a gente uma viagem de 4 horas e meia num lugar que a gente não sabia nada. E ele ficava perguntando pra gente, vocês querem comer? Só que eu só descobri isso depois. Ele perguntava se a gente queria comer e pedia pra gente pagar também, mas eu expliquei pra ele que ela ia pagar. E aí depois de quase 5 horas a gente finalmente chegou em Brooks Point e ela nos recebeu. Aí a gente ficou o restante desse dia, que a gente chegou em Brooks Point mais ou menos umas 10 da manhã, 10, 10 e meia, 11, por aí. E aí a gente foi conhecer a galera que tava nas lowlands, nas terras baixas, na cidade, que eram poucas pessoas, assim. Tinha essa secretária do projeto, mais 2 pessoas, 3, assim, e a Minan, a minha chefe. Aí a gente se conheceu, se cumprimentou, ela levou a gente pra fazer compras no dia seguinte, e a gente comprou comida pra 2 semanas. Para 4 pessoas, 2 semanas. E isso foi, acho que terça-feira. Quinta-feira a gente, de manhã, deu nossas tecnologias, meu celular, minha câmera, deu isso para eles e subiu a montanha sem nenhuma tecnologia, só meu relógio. Porque eu precisava ver a hora e relógio tudo bem, não tem problema, não é uma distração. Essa trilha de Marma, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre, mas eu basicamente penei muito por 7 horas para chegar e sem preparo nenhum físico. Eu quase tive mini infartos assim durante grande parte da trilha, porque, enfim, eu não vou explicar hoje, vou falar depois sobre essa trilha. Bom, mais histórias sobre esse lugar incrível que tem me ensinado tanto todos os dias eu deixo para um próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com algum amigo para que mais gente possa ver e deixa um comentário falando sobre o que eu posso contar, sobre alguma história emocionante, sobre algo que me conectou com Deus mais aqui, qualquer coisa. Comenta aí. Se você quiser me ajudar nesse projeto, nessa empreitada, dá uma olhada na descrição. Eu não sei se eu consegui colocar um comentário fixado, mas então, se você quiser me ajudar, seja muito bem-vindo, muito obrigado, eu agradeço muito e é isso. Tchau!